Nós vamos continuar hoje, então, com a série de ministrações sobre Deus das montanhas e Deus dos vales, mas hoje é o último dia dessa série. Mas eu tenho certeza que o Senhor ministrou poderosamente a sua vida, amém? Nós tivemos palavras aqui do nosso pastor, tivemos palavras através da vida da Miss, do Marco, a Cris ministrou hoje também. Várias pessoas ministraram sobre essa série e eu tenho certeza que Deus já ministrou o seu coração. E que hoje, Ele possa continuar te ministrando. Domingo passado, o nosso pastor falou sobre a importância dos vales, e o que ele gera nas nossas vidas, Então, ele falou o primeiro ponto, que o vale é importante para que Deus se mostre presente, para que Ele se revele como nosso Pai. Você já sentiu o cuidado, o amor do Senhor como Pai? Ele é um Pai maravilhoso, que cuida de nós, que está conosco em todo o tempo. O pastor falou sobre isso. Falou também que os vales nos fazem crescer e amadurecer. Os vales nos amassam e tiram de nós, o melhor. O Senhor sempre gera em nós o melhor através das lutas, através dos dias difíceis. O Senhor exala através das nossas vidas o melhor. E por último, o pastor falou que o Senhor está conosco nos vales também, que a nossa identidade não está em como nos sentimos, mas está no Senhor. Por isso nós conseguimos passar pelos vales, pelas montanhas, por qualquer circunstância, entendendo que somos filhos de Deus. Não somos aquilo que as pessoas dizem, não somos os problemas, não somos aquilo que passamos, mas somos quem o Senhor nos criou para ser em todo o tempo. Amém. E bom que vocês estão animados, irmãos, porque eu estou bem animada. E hoje eu quero falar com vocês também coisas que nós podemos aprender nas montanhas e nos vales. Mas principalmente situações que às vezes aos nossos olhos parece um vale, parece dificuldade, parece uma situação complicada, mas aos olhos do Senhor são situações boas. São coisas que o Senhor preparou para nós, para que nós pudéssemos sentir o amor e o cuidado do Senhor. Entenda que mesmo no vale, você pode se sentir amado, porque o Senhor está lá com você. Mesmo no vale, mesmo que aos seus olhos pareça uma situação horrível, entenda, o Senhor está contigo. A palavra de Deus diz em Mateus 4 que Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E deserto é sinal de dificuldades, tristezas, dores. E realmente ele foi tentado no deserto. Mas a palavra de Deus diz que ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Então confie no amor do Senhor pela sua vida. Seja nos vales ou seja nas montanhas, é o Senhor quem conduz a sua vida, amém? A sua vida está nas mãos do nosso Senhor, o nosso Pai. Então confie, em todo o tempo é Ele quem está te conduzindo. E eu creio então que em todo o tempo Deus está nos moldando para um futuro extraordinário que Ele preparou para as nossas vidas. Cada fase nos prepara um pouco mais para aquilo que está adiante. E se nós formos passando juntos, vamos conquistar aquilo que o Senhor preparou para nós. Creia nisso. Não olhe para as dificuldades, para as circunstâncias como algo ruim, mas confie que Deus está te preparando para um futuro extraordinário. Amém? Que bom que vocês têm fé, gente. Tenha fé. Não olhe para a circunstância com os seus olhos, mas olhe com o amor do Senhor. Ele está te preparando para avançar. E quando nós aprendemos, nós avançamos. É como na escola, na faculdade, vários outros momentos. Você não pode iniciar uma faculdade sem ter concluído o ensino fundamental, o ensino médio, e assim vai. Você não pode fazer uma pós-graduação sem ter feito uma graduação, e assim por diante. Porque todas as fases estão nos preparando para aquilo que está por vir. Então, creia nisso, confie no Senhor. Quando você aprende, você passa de fase. E pense com você mesmo. Se você está há muito tempo na mesma situação, se você está há muito tempo passando pelas mesmas circunstâncias, significa que você ainda não se permitiu Deus moldar o seu
coração, o seu caráter, o seu pensamento, a sua visão. Quando você está há muito tempo no mesmo lugar, significa que você ainda não aprendeu a lição daquilo. Então pergunte para o Senhor: Senhor, por que eu estou há tanto tempo passando por essa circunstância? O que o Senhor quer me ensinar? E eu tenho certeza que Deus vai falar com você, Ele vai te mostrar o que você precisa aprender. E então, quando você ouvir a voz do Senhor, quando você ouvir a palavra de Deus, pratique aquilo que Ele tem te falado. Amém? Quem aqui ouviu a voz de Deus essa semana? Ouviu a palavra de Deus? Glória a Deus. Essa semana nós estávamos aqui no curso de casais e o pastor falou algo que mexeu muito, impactou o meu coração essa semana, sobre a diferença entre a Bíblia e a palavra de Deus. Porque nós podemos olhar para isso e ler a Bíblia como um livro, mas nós podemos olhar para a Bíblia e ler isso aqui como a palavra de Deus. Então, se você ler, se você se dedicar, se você orar, o Senhor certamente vai falar com você, porque a Bíblia é a palavra de Deus e Ele está ansioso para ministrar e falar ao seu coração. Amém? Eu quero compartilhar com vocês um texto que está lá em Gênesis capítulo 22, um texto muito conhecido. Você pode abrir a sua Bíblia aí. História de Abraão, esse homem de Deus. Gênesis, do capítulo 22, do versículo 1 ao 18, eu não vou ler todo o texto com vocês, mas conta sobre a história de Abraão. Quando Deus prova Abraão, você pode ver aí no título da sua Bíblia, não sei na de vocês, na minha tá, Deus prova Abraão. Então a gente vê ali Deus provando Abraão, Deus pede para que ele faça um sacrifício, para que ele entregue o filho dele. E então Abraão, com um coração muito obediente, se coloca à disposição e decide subir o monte com o filho. E quando eu li esse texto, Deus ministrou muito o meu coração, né? Subir ao monte, porque no monte Deus está nos direcionando. Deus direcionou Abraão a subir ao monte. Mas, em primeiro momento, parece que sacrificar o filho é algo horrível, é algo ruim, e realmente é. Mas lá no monte, Deus preparou algo extraordinário para a vida de Abraão. E eu creio que, em todo tempo, nós podemos e devemos confiar no amor de Deus, seja no vale ou seja no monte. Porque aos nossos olhos podem parecer algo ruim, mas aos olhos de Deus, em todo tempo, Ele preparou o melhor para você. Amém? Amém. Então Abraão sobe lá e assim, ele prepara todo o sacrifício. E quando ele vai enfiar a faca no filho dele, misericórdia, imagina o desafio. Quando ele vai enfiar a faca no filho dele, ele escuta a voz do anjo, o Senhor falando com ele: não faça isso, Abraão. E logo ele escuta o cordeiro, e aí Deus fala com ele: tá aí o cordeiro para você fazer o sacrifício, não precisa matar o seu filho. E aí Deus fala com ele que através do coração dele, através de tudo aquilo, Deus iria abençoar a vida dele e toda a descendência de Abraão, amém? Toda a geração, todas as gerações de Abraão seriam abençoadas. E eu fico muito feliz em ver a história de Abraão, porque também pode ser, e é a nossa história. Abraão passa por dificuldades, passa por altos e baixos. E quantas vezes nós passamos por circunstâncias assim? Parece que um dia está tudo dando errado e no outro está tudo dando certo. Você fala: socorro, Deus, o que eu faço? Essa é a história de Abraão. Eu vejo ali em Gênesis 21, ele vai contar sobre o nascimento de Isaac. Depois, mais para frente, ele conta sobre Abraão ter que expulsar Agar e Ismael, que era o seu filho. Depois, ali em Gênesis 21, também tem um acordo entre Abraão e Abimeleque. Depois, em Gênesis 22, Deus prova Abraão. E fica aquela coisa, montanha, vale, montanha, vale. Parece que não tem sossego, sabe? Já passou por circunstâncias desse jeito? Parece que uma hora está bem, outra hora está tudo dando errado, uma hora está tudo certo, uma hora está tudo dando errado. Meu Deus! Tem uma figurinha no WhatsApp que eu amo ela diz assim: socorro, Deus! E a gente fica nessa situação: socorro, Senhor, me ajuda. E Abraão era um grande homem
de Deus, amém? Você crê nisso? Quantos homens de Deus nós temos aqui? Amém. Quantas mulheres de Deus nós temos aqui? Amém. Homens e mulheres de Deus também enfrentam vales e montanhas. Não se preocupe, não é só com você. Todos nós, homens e mulheres de Deus, passamos por vales e montanhas. E em meio a essa inconstância emocional, e em meio a tudo isso que nós passamos, tristeza, alegria, essa inconstância que nós vivemos, existe um Deus imutável, que quer gerar em nós uma alegria imutável, uma alegria que não importa se eu estou no vale ou se eu estou na montanha, eu continuo feliz porque a minha alegria está em Deus. Não importa se está tudo dando errado ou se está tudo dando certo, eu continuo bem, porque a minha alegria, a minha confiança está no Deus que eu sirvo. Esse é o nosso Deus, um Deus imutável. Um Deus que as circunstâncias não podem mudar a Ele. E nós queremos orar e declarar sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas, sobre essa cidade, que Deus levante um povo firme no Senhor. Que não importa se está no vale ou na montanha, continua bem, continua firme com Deus. Quantas pessoas a gente vê, né? Quando está tudo dando errado, quando o filho desiste, não quer mais saber de Deus, quando o filho se envolve com drogas, se envolve com coisa errada, quando está tudo dando errado, a pessoa vem aqui no altar, eu quero o Senhor, eu preciso que o Senhor mude a minha vida, eu preciso que o Senhor mude a minha família, a minha história, e aí o Senhor muda, porque Ele é um Deus maravilhoso e bondoso. Mas aí quando a pessoa está bem, ela vira as costas para o Senhor, ela desiste. Agora eu não preciso mais de Deus, está tudo bem. Misericórdia, o Senhor Ele é imutável e Ele quer gerar em nós o mesmo amor por Ele, que o nosso amor por Ele não mude, apesar das circunstâncias, que em todo tempo você continue amando, amando e amando ao Senhor, amém? Quantos apaixonados pelo Senhor nós temos aqui? É isso que o Senhor deseja gerar nas nossas vidas. Não seja uma pessoa inconstante. É até difícil. Tem gente que você nunca sabe se ela está bem ou se está mal, pelo amor de Deus. Mas você fica assim, mas será que essa pessoa está irritada ou se ela está bem hoje? Eu tinha uma chefe no primeiro emprego que só Deus sabia como ela estava cada dia. Socorro. Ela tinha aquela cara ruim, de brava. E nunca dava para saber se ela estava bem, se ela não estava, se dava para conversar com ela, não dava. Todo mundo já ia falar com ela com medo dela meter. É difícil. Então não seja essa pessoa. Uma hora está bem, uma hora... Não. Deus te fez uma pessoa para ser paciente, amorosa, mansa, apesar dos pesares, né? Porque tem algumas circunstâncias, algumas pessoas que vêm para testar a gente, né? Mas em nome de Jesus você vai ser aprovado pelo Senhor. Em nome de Jesus você vai permanecer sendo servo, sendo cristão, sendo um apaixonado pelo Senhor. Amém? Amém. Abraão é essa pessoa. Em todo tempo a gente vê ele com o coração apaixonado por Deus. Seja nos vales, seja nas montanhas, Abraão tinha esse entendimento. Ele era imutável, porque ele servia a um Deus imutável. E eu quero falar com vocês sobre algumas coisas que Deus gera em nós. Que Deus gerou em Abraão também, quando ele estava lá no monte, vivendo uma circunstância difícil, mas que no final ele sentiu o amor, o cuidado de Deus. Deus gerou algo na vida dele, e eu creio que Deus pode e vai gerar isso nas nossas vidas também nessa noite, amém? Amém. Quero ler com você o versículo 8 lá, Gênesis 22, diz assim, ó. Primeiro ponto que eu coloquei aqui, que Deus gera em nós, é uma confiança no Deus provedor. E no versículo 8 diz assim: respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. No meio do caminho, enquanto Abraão estava indo lá com o filho dele, o filho pergunta: pai, temos aqui a lenha, temos todos os materiais, temos a faca, tem tudo aqui. Cadê o cordeiro? Imagine Abraão, como eu vou olhar para o meu filho e dizer, é tu, o cordeiro, que vai ser morto.
vai ser sacrificado? Abraão tem uma resposta muito profética. Ele não sabia ainda o que Deus iria fazer, mas ele já tinha provado antes do Deus provedor. E ele diz para o filho: Deus mesmo há de prover. Abraão já tinha vivido a promessa do Senhor. E ele acreditava: Deus continua sendo o meu provedor. O Deus que proveu o filho, quando ele ainda estava na velhice, e nada dizia, nada colaborava para que ele tivesse um filho. Deus proveu o filho da promessa. E então Abraão confia. Seja no monte, seja no vale, o Senhor proverá. O Senhor proverá. Confie no teu Deus provedor. A sua provisão vem da mesma fonte. Não importa se você trabalha ou não. Não importa se você tem uma família toda alinhada ou não. A sua provisão, a fonte da sua provisão é o Senhor. Não são as circunstâncias, não são as coisas. E Abraão vivia dessa maneira. Não importa se você é muito inteligente, se a sua família é maravilhosa ou não. O importante aqui é sobre o Deus que você serve. O Deus que é fiel. Confie no Deus provedor. Amém? O Deus que esteve com você em todo o tempo. A bondade do Senhor continua nos alcançando todos os dias. Todos os dias a bondade dele vem e é derramada sobre as nossas vidas. Confie nisso. Às vezes a gente se apega nas coisas que a gente compartilha por aí, que as coisas que a gente tem. Não se apegue nisso, se apegue no Deus que você serve. Sempre falo para as meninas que caminham com a gente: hoje você tem isso, amanhã talvez você não tenha mais. Hoje talvez você tenha o emprego dos sonhos, mas talvez amanhã você não tenha mais. E está tudo bem, porque Deus é a fonte da nossa provisão. É Ele quem nos sustenta. Eu lembro quando eu perdi meu emprego pela primeira vez. E é aquela coisa, né? O primeiro emprego é aquele lugar maravilhoso. É tão lindo, tudo perfeito. Você dá a vida pelaquela empresa. E aí depois quando você é demitido, você fica: nossa, eu amava esse lugar, como assim? E eu lembro assim que eu fiquei muito desesperada quando eu perdi meu primeiro emprego. E eu falava: meu Deus, como eu vou viver agora? Falava para Deus, né? Deus teve paciência comigo. Falava assim. E depois que passei o primeiro desemprego, já passei por outros desempregos. E agora, como professora PSS, eu sempre digo pro pessoal que está com a gente: eu estou trabalhando, mas assim, dezembro é rua de volta. E aí ano que vem vai lá de novo, pegar aula de novo, ver se vai ter, toda aquela coisa arada. E eu não fico mais desesperada, porque Ele é o Deus provedor. O Deus que me sustentou quando eu estava trabalhando, quando eu não estava trabalhando, Ele é o Deus que nos sustenta. Minha fonte não é mais o meu trabalho, mas é o meu Senhor. Amém? Gere isso no seu coração. Não se apegue em bens, não se apegue em pessoas, não se apegue em status, porque nada disso tem valor. Confie no seu Deus. Ele é o Deus provedor. Lá em Salmos 23, versículo 6, diz assim, ó: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Não importa se está tudo bem, se eu estou tendo meu emprego, se eu não estou tendo, se está todo mundo comigo ou não está, eu continuo sendo perseguida pela bondade e a fidelidade do Senhor. Ele é o meu Deus. Se está tudo bem, o salmista está dizendo: eu voltarei à casa do Senhor. Se não estiver tudo bem, eu voltarei à casa do Senhor. Todos os dias eu vou para lá, estar com Ele, porque é Ele quem está comigo. Todos os dias, todos os momentos, seja nos vales ou nas montanhas, Ele é o seu Deus. Diga para quem está do seu lado: Ele é o seu Deus. O Deus provedor. Aqueles que confiam no Senhor não se abalam diante das dificuldades, diante das portas fechadas, ou quando tudo parece conspirar contra. Pelo contrário,
Aqueles que confiam no Senhor decidem calar todas as vozes ao redor e confiar, ouvir apenas a voz de Deus. Quando as pessoas estiverem ao seu redor dizendo, não vai dar certo. Quando tudo estiver dizendo, não vai dar certo. Confie naquilo que Deus falou a seu respeito. Naquilo que Ele declarou sobre a sua vida. É isso que tem valor. As pessoas mudam de opinião constantemente. Mas nós servimos um Deus imutável. Um Deus que quando fala, Ele cumpre. A palavra dEle não volta. Porque Ele é fiel. Então confie no Deus que tem cuidado da sua vida, da sua casa e da sua família. Amém? Segundo ponto que eu coloquei aqui. Olhar para onde Deus direciona. No versículo 13, diz assim: Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Pare de olhar para as circunstâncias. Pare de olhar para aquilo que os seus olhos naturais estão te mostrando. Mas comece a ter um olhar de Deus. Abraão estava ocupado demais ali, olhando aonde eu vou enfiar a faca no meu filho. Que dó. Imagine, gente, um pai numa situação dessa. Imagine o filho, como que não estava se sentindo. Senhor. Mas naquele instante, ele ouviu a voz de Deus e ele olhou para onde Deus estava direcionando. Olhe para onde Deus está te direcionando. Olhe para uma nova perspectiva, com os olhos de Deus. Parece ruim, mas quando você olhar com os olhos do Senhor, você vai entender que Ele está cuidando de você. Nossa visão é limitada, mas Deus vê um todo. A visão do Senhor é ilimitada. Amém? Não fique pensando, por que comigo? O que eu fiz para merecer isso? Mas foque naquilo que Deus está gerando em você. Porque às vezes quando tudo dá errado, a gente fica, ai, por que comigo? Pô, fulano faz coisa pior que eu, mas por que comigo está acontecendo isso? Ai, eu não merecia isso. Aí você fala ainda para Deus, Deus, eu sirvo na sua casa. Estou lá todos os dias. Sirvo aonde me chamarem. Por que o Senhor está permitindo acontecer isso comigo? Não fique se questionando, mas escolha confiar naquilo que Deus está gerando na sua vida. As dificuldades estão nos preparando para aquilo que o Senhor nos chamou. As circunstâncias estão nos preparando para um futuro extraordinário que Deus já decretou sobre as nossas vidas. Amém? Lá em Salmos 121, versículo 1 e 2 diz: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu não tenho tempo para olhar para aquilo que está acontecendo, para aquilo que está errado. Eu estou ocupada demais olhando para o Senhor. Eu estou ocupada demais confiando naquilo que Deus tem para a minha vida. Eu não vou ouvir as vozes que estão surgindo, as circunstâncias que não estão colaborando. Eu vou focar e olhar para aquilo que Deus está gerando. Amém? Nas montanhas você também vai ser moldado por Deus. Tenha esse olhar em todo o tempo. Tudo está cooperando para que você se torne quem Deus te criou para ser. Tudo está trabalhando para que você seja aquilo que Deus te criou para ser. Confie no Senhor. Tenha o olhar de Deus sobre a sua própria vida. É Ele quem tem o controle de todas as coisas. E às vezes você pode até pensar, né? Ai, mas eu merecia tudo de ruim. Eu merecia morrer. Mas só vi, confie no cuidado do Senhor. Ele está te dando oportunidades. Ele está te dando novas chances de aprender com o Senhor. Então, quando você estiver nas montanhas da vida, quando tudo estiver bem, quando o seu casamento estiver maravilhoso, quando você estiver no auge da sua carreira profissional, quando tudo estiver bem, continue sendo moldado pelo Senhor. Não permita que os status,
que as circunstâncias moldem você, mas permita que o Espírito Santo venha moldar o seu coração em todo o tempo. Amém? Seja uma pessoa constante. Não é sobre onde você está, mas é sobre onde Deus vai te levar. Às vezes você está no vale, no pior momento da sua vida. Ou talvez você esteja na montanha, no melhor momento da sua vida. E glória a Deus por isso, em todo o tempo. Glória a Deus pelo Senhor. Mas nada disso tem valor. Porque o importante é para onde nós vamos. Para uma eternidade com Cristo, amém? Quando você chegar lá na eternidade, não importa se você tinha um carro do ano ou não. Não importa se você tinha um emprego dos sonhos ou não. Não importa se você tinha 10 filhos ou nenhum. Importa é com quem você vai estar. Amém? Dedique a sua vida ao Senhor. Eu quero estar com Cristo todos os dias. Eu quero estar com o Senhor todos os dias. E lá na eternidade você também estará com Ele todos os dias. Em nome de Jesus. Terceira coisa que eu coloquei aqui, que nós podemos aprender com Abraão, é ser obediente. No versículo 18, Gênesis 22, diz assim: e por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Deus quer gerar no seu coração uma pessoa obediente. A palavra de Deus diz: não sejam apenas ouvintes, mas sejam praticantes daquilo que o Senhor está nos ensinando. Leia a palavra do Senhor, ouça a palavra do Senhor, mas não apenas seja cheio de conhecimento, obedeça aquilo que Deus está propondo. Seja uma pessoa obediente, e a obediência vai gerar na sua vida bênçãos. E não só na sua vida, mas na vida dos seus filhos, dos seus netos, e por gerações e gerações. Deus quer gerar em você alguém que ouve e pratica a palavra do Senhor em todos os momentos, em todo o tempo. Essa semana o Léo estava compartilhando comigo, nem lembro sobre o que nós estávamos falando. Acho que a gente estava fazendo devocional lá, do casal. E aí ele compartilhou que essa semana ele foi tomar um sorvete com o amigo dele lá do trabalho dele, né? E aí o amigo dele falou para ele assim: eu vou pagar um sorvete para você. E daí diz lá, né? Tem a coluna do valor do sorvete, da quantidade que pegou e o total da compra. E aí eles pegaram 2 sorvetes, né? Claro, um para cada um, né? Beleza. E aí o menino anotou 2 sorvetes, colocou lá o valor, tipo, 5 de cada um, e no total ele colocou 5 de novo, ao invés de colocar 10. E aí o Léo viu aquilo com o menino, e aí eles saíram. Aí ele falou que o Espírito Santo constrangeu ele, e ele voltou arrumar lá, o menino tinha colocado errado. É ser obediente em todo o tempo. A empresa é tão boa que não tem ninguém fiscalizando. Você compra, você anota, você faz tudo. Nós precisamos ser obedientes e honestos, amém? É isso que o Espírito Santo espera de nós. E ele falou que ele ouviu a voz do Espírito Santo falando: volta lá, arruma lá. É isso. É você obedecer aquilo que o Senhor está falando. Ai, mas agora eu vou voltar, que vergonha. Se Deus mandou você voltar, volte. Se Deus mandou você parar, pare. Se Deus mandou você prosseguir, prossiga. Seja obediente àquilo que Deus está te falando. E entenda e confie que se Deus está te direcionando a algo, é porque Ele está te ensinando algo e você vai colher da obediência, amém? Eu sou professora e dou aula de matemática. E aí, às vezes, quando eu vou dar prova para os meus alunos, eles ficam com aquela folia de pergunta assim: precisa de conta? Falo, meus queridos, precisa de conta. Como eu vou saber o que passou pela sua cabeça até que você chegasse em tal resultado? Eu preciso que você coloque a conta. Ai, professora, por quê? Eu preciso que você coloque a conta para eu ver se você está sabendo fazer, não está sabendo, onde está errando, para a gente corrigir e ajustar. E eles ficam indignados. A maioria deles não coloca as contas, porque eles não entendem o porquê daquilo. Mas é importante, porque um dia eles vão fazer outras provas, vestibulares e afins. E eu preciso que eles saibam fazer. Eu não quero simplesmente que eles tirem uma nota e sejam aprovados, mas eu quero que eles aprendam. Entenda que o Senhor tem esse olhar sobre a sua vida.
Deus está te ensinando. E o importante para o Senhor é que você aprenda, que você obedeça, confie e seja obediente. Por mais que às vezes a gente não entende, obedeça. Eu não estou entendendo porque Deus está pedindo isso. Só obedece. Não fica questionando. A Deus não precisa questionar. Só obedeça ao Senhor. E com certeza você vai colher dos frutos dessa obediência. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 diz: a obediência é melhor do que o sacrifício. O Senhor está nos ensinando, é melhor obedecer do que colher os frutos da desobediência. A palavra de Deus diz que a desobediência gera em nós uma separação. O nosso pecado, tudo aquilo que nós fazemos contra o Senhor, separa nós de Deus. Nos separa do Senhor. Alguém aqui quer ficar longe de Deus? Eu imaginei. Então, obedeça ao Senhor em todo tempo. Seja você concordando ou não, entendendo ou não, a sua geração a sua obediência vai tocar por gerações. Vai mudar a sua história, a história da sua família, dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos, e assim por diante, até que toda a terra conheça o nosso Deus. Amém? Ele é o nosso Senhor. E nós precisamos ter a confiança nesse cuidado. Abraão, ele é um homem de Deus, formado por Deus nas montanhas e nos vales. Deus está te formando nas montanhas e nos vales. É Ele quem te conduz em todo o tempo. Confie nisso. Não pense assim, é o diabo. Não, algumas coisas não é o diabo. É Deus que está te formando e te preparando. Continue confiando nesse amor. O Deus imutável quer gerar em você um filho imutável. Um filho de Deus em todo o tempo. Não importa as circunstâncias, eu sou filho do Senhor. Ele continua me amando, é isso, é esse que eu sou. Não é aquilo que as pessoas dizem, mas é aquilo que Deus falou. E se Deus falou que você é amado, você é amado. Quem foi na célula essa semana? A célula dessa semana falava, né? Eu sou amado. Você é amado pelo Senhor em todo o tempo. E Ele quer gerar em você essa confiança de filho amado. Ele quer gerar em você um filho constante. Alguém que ama a Deus em todo o tempo. Seja quando está tudo bem ou quando está tudo errado. Já viu aquelas crianças? Que quando você fala sim, ela te ama. Quando você fala não, ela fecha a cara para você e te odeia. Às vezes a gente começa a agir assim com Deus. Enquanto Deus está fazendo tudo o que a gente quer, a gente está lá sorrindo, amando a Deus e aquela alegria. Aí a hora que Deus não faz o que a gente quer, a gente fecha a cara para Deus, vira as costas para o Senhor, né? Não, confie em Deus, em todo tempo. Eu e o Léo, a gente já se conhece assim, e às vezes a gente passa por algumas coisas, acontece algumas coisas, e a gente já sabe quando o outro não gostou de alguma coisa. Fica aquele bico assim, ó. Não adianta. Deus está falando assim, não adianta fazer biquinho, não adianta fazer cara de tristeza, de dor, de sofrimento. Confie no amor de Deus por você. Ele é o Deus vencedor e nós venceremos em Cristo se formos direcionados e moldados por Ele. Seja nos vales ou seja nas montanhas. Se você se permitir ser moldado por Deus, você vencerá com Cristo, porque Ele venceu. Confie no Senhor, tenha visão e obedeça a Ele. Olhe para aquilo que você está vivendo com o olhar de Cristo, um olhar de amor. Porque às vezes a gente olha para a gente e fala, nossa, eu pequei tanto, Deus deve me odiar. Não, em Deus não há ódio, em Deus há amor. E em todo tempo Ele está te amando. Seja nos vales ou nas montanhas, Ele está te amando. Isso é sobre ser seguidores de Cristo. A palavra de Deus diz, como eu comentei para vocês, que Ele foi direcionado pelo Espírito Santo ao deserto, aos vales, às montanhas, tantas circunstâncias. E nós dizemos, não, eu sou discípulo de Jesus.
Se você é discípulo de Jesus, você vai passar também pelas coisas que ele passou. Você também vai ser formado nos vales e nas montanhas. Mas em todo tempo nós permaneceremos com Cristo. Em todo tempo nós permaneceremos firmes com Ele, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode se colocar de pé, por favor.